É margarina, né, gente? É arte contemporânea. Todo mundo fala manteiga, né? Pode vir? Você viu o portfólio dele, Mas eu tô ligado que ele curtiu o hentai, né? Não, é demais. É o sniper dele, isso. Aqui você começa. Você é louco, cacheira. 1, 2, 3 e... Vamos lá, vamos lá. Vai, 1, 2, 3 e Rubens. Acabou. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, eu vou falar hoje para vocês um pouco de comunicação interna. Eu também vou dar uma introdução, falar de comunicação em geral e depois eu vou entrar na comunicação interna, que é o tema. Bom, a comunicação ela vem de muito tempo atrás, né? Ela surgiu mais ou menos 20 mil anos atrás, quando os primitivos tiveram a necessidade de se comunicar com o outro. Isso através da expressão corporal, dos sons. Então, isso foi evoluindo com o tempo. Até temos a pintura rupestre, que era quando eles registravam nas paredes das cavernas, né? O que eles faziam, o dia a dia deles. Então, era a cultura, eles expressavam sentimentos, né? E também para passar isso para gerações futuras. Então, era registro da memória deles. Então, isso já começou há muito tempo atrás. E para que existe a comunicação, né? A comunicação é a necessidade de você interagir com o outro, se comunicar com o próximo. Também você, através da comunicação, você expressa seus sentimentos, você expressa ideias, notícias, então. E também uma coisa que é muito importante da comunicação e muito legal, que quando você se comunica, você está adquirindo e transmitindo conhecimento também para o outro. Tudo que você sabe, também você está recebendo conhecimento. Assim, há muitas formas de se comunicar. Desde da forma em si, como a gente fala, então, através da escrita, através da fala, linguagem de sinais, até as ferramentas que a gente utiliza para isso, então, através de uma carta, de um e-mail, das redes sociais, e isso evolui até mesmo para as mídias, televisão, rádio, jornal, então, tudo isso, então, há muitas formas de se comunicar. E teve uma coisa quando eu estava fazendo a pesquisa, que eu achei essa frase, e eu achei muito interessante, que comunicar é um exercício de observação. Aí você fala, mas o que tem a ver, tipo, comunicar com observação? Quando você observa a sua interação com o outro, como você se comunica, você consegue analisar o que você procura. Por exemplo, você é uma pessoa que sempre quando você vai falar com alguém, você quer logo terminar o assunto, então você vai lá, fala, tchau. Ou você é uma pessoa que aproveita aquele momento, senta, para que aquele momento seja uma troca de conhecimento realmente. Isso é muito legal, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente acaba fazendo isso, falando por falar, e não aproveita aquele momento quando você está se comunicando com o próximo. E também, essa frase também eu achei muito legal, que comunicar-se bem não é falar bem. Isso é uma boa oratória, porque a gente tem a impressão de quem é bem articulado, fala em público, é uma pessoa super comunicativa. E se comunicar bem não é isso. Legal. A premissa de se comunicar bem é quando você para escutar o outro. Isso é muito legal. Quando você realmente para ouvir a opinião do outro, escutar o ponto de vista dessa pessoa, para você poder entender o que ela está falando. E nesse meio tempo você consegue gerar argumentos mais estruturados para você dar uma resposta muito melhor. Porque até para um não, por exemplo. Então isso é bem legal. E também tem a comunicação empresarial, que é o nosso caso, que ela está presente no nosso dia a dia, que é o nosso trabalho. Ela é muito importante para você compreender o que o outro quer falar, ainda mais dentro de uma agência, que isso, a comunicação é a base de tudo. E ela é muito importante para o alinhamento de equipe, porque todo mundo vai atrás do mesmo objetivo. Então isso tem que estar muito alinhado dentro da comunicação. E também ela é muito importante para minimizar a crise, né? Porque no momento de crise, no momento que está tudo bagunçado, uma boa comunicação consegue minimizar o problema que está tendo dentro da empresa, por exemplo. E por que é importante sabermos nos comunicar de uma maneira eficaz?
Quando você se comunica de uma maneira eficaz, de uma maneira correta, você consegue, como eu falei ali, todo mundo ir atrás do mesmo objetivo. Quando cada um está se comunicando ou entendendo de uma forma diferente, isso gera uma confusão. E cada um vai atrás de um objetivo e ninguém consegue alcançar resultado nenhum. Então isso é bem legal. E eu trouxe um vídeo pra vocês do Madagascar. Consegui! Eu não consegui colocar aqui, gente, porque tava Nossa, muito mas ruim fazendo um na... parênteses, você já pode trabalhar na criação, a produção tá linda. É muito melhor que só se estivesse te ajudando. É que ela olhou os pelados e falou, nossa, tô inspirada agora, peraí. Então, esse vídeo, essa tela preta. ele é muito engraçado. Acho que eu tava. Assista pelado ali. Assista pelado ali, tela preta. Tela no escuro. À tarde, não. Como eu ia. Esse é o assunto. Se todo branco você Aí, vai. Esse vídeo é uma parte do filme, é muito engraçada, tipo, e é muito assim, a realidade, tipo, é um telefone sem fio, até o nome do vídeo. E como você não se comunica direito, vira um telefone sem fio. E aqui a gente mostra um pouco disso. Só não tem som. O volume também tá na televisão, tá bom? Vai diminuir. Numa zero. Cadê o controle? É, então você tá procurando. Fica ali atrás. Aqui. Aumenta aí. Daqui, deixa eu colocar perto Pra aí. você, tá? Não, não dá nada, tá aqui perto. Né? Valeu. Cara, deve. Eu nunca assisti essa cena, mas deve ser o que acontece muito aqui. É engraçado. Ai, Deus. Já tá pelo Não, é que tá pro notebook, vai ser ele de novo. O Ali fica embora, né? Isso aí, toda vez eu ligo do Ali. Já pega uma vez só aqui. Clica aqui, ó. Nesse alto-falante. Não tem outro? Você clicar aqui não. Não, é ali no título. No título. Título? Isso. Não Não vai. acontece, não. Clica com o direito no alto-falante. Direito, alto-falante. Clica com o direito no alto-falantezinho lá. Aqui, aí você Direito. vai. Olha pra mão do Arthur. Olha o nome dele. Ah, A senhora tá nervosa. É que ela tá olhando pro dois. Dispositivos de reprodução aqui, ó. Isso. Ai, Aí, gente. agora vai. Ué, não tem Nossa, aí, agora cara. até abaixo, tá? Não tem aí, ó. Som, vai de som. Som. Não, não é. Ué. Vê se você vai Epson, um projeto já é pra impressoras. É. Vai sair lá. Tem o som. Vai imprimir o Tá com o Chromecast aí? Você coloca pelo celular, só essa parte. Será que tá com o Chromecast? Não sei. Mas dá pra ouvir isso. Nossa, meu, se não tiver Chromecast também. tá Nossa, cara, a melhor cena desse filme é quando os macacos Como você roubam o sabe? avião lá e saem Não, tocando não, uma não, oração não, especial. não, esse pontinho. Ah, aqui. É, Os macacos. aparece avião. Nossa, onde será que tá o Chromecast, hein? É, tá bem baixinho. Mas tem legenda. Tem Fala, Zé, Dá, não deu certo aquele negócio lá? Bom. Eu te mandei. Pois é. Olha, já perdi. Não, viu? Quem foi a Ali? Olha rapidinho o WhatsApp seu. Nossa, tá na academia. Deu certo aí? Ah, Não. você tem legenda, vai ficar faltando quietinho sem É, se respirar. ficar todo mundo aqui. Não pode respirar. Pode colocar? Pode. Você viu? Macaco. Esse desenho é muito bom. Os pistão. É o avião da gente. O Chico é uma
Olha essa frase, mano. Ah, tá, beleza. Nossa senhora. Então, é isso aí que acontece. Pra você ver, né? Pode dar em morte, inclusive. Nossa. Pior dos caras. Aí, Nossa, meu, é bem legal. É o melhor não que eu dei. Bom, e como melhorar a comunicação interna dentro do ambiente de trabalho? Quando eu estava pesquisando esse conteúdo, eu fiquei procurando e sempre aparecia assim, como a empresa pode melhorar a comunicação com seus funcionários, enfim. E eu pensei assim, na verdade a gente tem uma comunicação única aqui. Todo mundo pode se comunicar, dar opinião, e tipo, não é empresa funcionária, é todo mundo. Então eu queria achar alguma coisa que servisse para todos nós, para todo mundo. E eu acho que a comunicação, a principal ferramenta dela são as pessoas. Então assim, eu trouxe alguns pontos que vão ajudar a gente a olhar o que a gente faz na nossa comunicação, que às vezes a gente não olha. Pontos básicos, pontos bestas, mas que fazem muita diferença na comunicação. A primeira delas é ter uma meta. Quando você tem uma meta, quando você vai conversar com alguém sabendo onde você quer chegar, o resultado, a solução daquilo é muito melhor. Então, quando você for conversar com alguém, você já chega, deixe bem claro para a pessoa onde você quer chegar. Porque isso faz com que a comunicação seja muito mais rápida e você tenha uma solução muito mais eficiente. Que nem a Carol falou na palestra dela do brainstorming, que é aquela técnica que ela falou. Tipo, quando você vai começar, você tem que ter um objetivo, tem todo o tempo de passar o briefing, é o tempo de discussão, evolução das ideias, até você chegar no resultado final. Isso é muito importante, até para uma conversa, porque às vezes a gente chega e não sabe onde a gente quer chegar. A gente levanta um ponto, mas a gente nem sabe o que a gente quer com isso. Então é muito importante você ter uma meta para se comunicar. O 2 é inclua seu interlocutor. O que é isso? Toda vez que você for falar com alguém, para você ganhar a atenção dessa pessoa, é muito importante que você fale quanto que ela é importante para essa solução. Então, assim, você tem que fazer com que elas se comprometa com aquilo. Então, quando você vai conversar, sempre utilize nós, como nós vamos fazer, como nós. Então, você tem que incluir ele naquele diálogo, não como só você esteja passando uma informação, mas fazer com que juntos vocês cheguem numa solução. Mantenha o respeito. É muito importante, isso eu acho que a gente tem aqui, mas às vezes é bom refrisar. Quando você vai ter uma conversa delicada ou uma conversa difícil com um problema, é sempre bom você manter o respeito. Então, quando você chegar para falar com a pessoa, olhe nos olhos dela, fale com a pessoa, não para a pessoa. E também você dê a opinião dessa pessoa, colocar o ponto de vista dela, mostrar que você também é importante o que ela vai dizer. Não você só chegue falando. Então é muito importante que haja um respeito na comunicação, que ambas as partes possam colocar seu ponto de vista. Pergunte mais. É muito importante, isso daqui é até legal. Tipo, quando você vai se comunicar, às vezes a gente está dentro de uma reunião ou dentro de uma conversa e às vezes a gente se omite porque às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo. Então pergunte para você realmente entender o que está acontecendo dentro daquela situação, dentro daquela conversa, até isso em qualquer situação, tanto numa reunião quanto num job, de repente, que a gente vai fazer. Às vezes todo mundo vê lá, eu acho que eu entendi. E não é. E sempre quando você for fazer uma pergunta, você tem que ser muito objetivo. Tipo, na pergunta. Não pode ser uma pergunta genérica. Tem que ser muito objetiva para você realmente conseguir aquilo que você quer. E uma coisa também que é dessa dica, que é até legal, às vezes a gente acaba fazendo com alguns clientes. Tipo, toda vez que a pessoa falar, você reafirmar o que ela falou. Tipo, então ela falou, então quer dizer que você quer dizer isso, pra você ter certeza que realmente algumas vezes o cliente fala assim, não,
acabou de falar a mesma coisa. Você é a primeira que fala assim, não, eu... Só tem um, só tem um. Não sei, é isso mesmo que eu quis dizer? Mas é muito boa essa técnica. Escute de verdade. Gente, olha, esses itens aqui, só pra falar, fiz montagem, tá? Eu fiz. Que da hora. Escute de verdade. Muitas vezes, eu acho que já aconteceu com todo mundo. Alguém tá falando, você tá viajando, na maionese. E quando alguém vai falar com você, é até uma questão de respeito. Eu acho que realmente preste atenção no que aquela pessoa tá falando. Tipo, quando a pessoa estiver falando, olhe pra ela. Olhe pra ela. Porque você vai estar dando um tempo para essa pessoa colocar o ponto de vista dela. Então, nesse meio tempo que você está escutando, você está também elaborando os seus argumentos, mas ao mesmo tempo eles falam que você, quando a pessoa está falando, não fique tentando mentalmente elaborar a resposta. Tipo, a pessoa está falando, principalmente quando é uma coisa que a gente discorda. A pessoa está falando, aí você está assim, nossa, daí, tipo, e você não tá nem prestando atenção no que realmente a pessoa tá falando, sabe? Então você tem que dar esse tempo pra pessoa ouvir e olhar também, olhar fixamente, mas ele falou, tipo, também você não vai virar uma estátua. Quando a pessoa estiver falando, tipo, acena com a cabeça, tipo, sim, entendi, né? Porque tem gente que assim. E a pessoa vai falar, o que tá com o problema comigo? Pior é quando a pessoa fica assim, de boca aberta. Nossa, Não é possível, velho. Esse cara tá entendendo o que eu tô dizendo. Ai, gente. Fique atento ao tom. Isso é muito importante, porque eles falam que, além do conteúdo que a gente, na nossa comunicação, o modo que a gente fala também é muito importante. Porque isso acontece muito, até quando a gente, por exemplo, tá no WhatsApp. Às vezes a pessoa fala uma coisa que realmente, porque você não tá ali com ela pessoalmente, não tem nada a ver e você leva para um outro caminho. Então, assim, quando você for falar, você sempre tem que prestar atenção no tom que você está falando. Então, eles falam para você evitar de ser irônico, sarcástico, sempre falar naturalmente, porque isso pode trazer um outro entendimento para a pessoa, quem está te escutando. Então, é muito importante também a gente sempre reparar como a gente está falando. Cuidado com a linguagem corporal. É muito importante também a linguagem corporal, que até eles falam que ela chegou até antes da fala mesmo, e não é à toa que tem estudo só para isso. Então, o seu corpo também diz muito, né, sobre você, sobre o que você está querendo dizer. Então, eles falam que é muito importante você ver se o que você está falando, os gestos que você está fazendo é coerente com o que você está dizendo, porque às vezes também tomar cuidado para não fazer um gesto que vai ofender outra pessoa. Então, sei lá, tipo, falar apontando, ficar gesticulando demais, achar que, sabe, vai parecer nervoso. Então, é muito importante o modo que você se porta quando você está numa conversa. Faça críticas objetivas. Isso é muito legal até pra gente. O que acontece? Críticas objetivas, que todo mundo fala que a crítica tem que ser construtiva, mas ela também tem que ser objetiva, ela tem que ter um objetivo. A crítica ela tem que melhorar alguma coisa. E a gente tem muita mania de sempre quando a gente vai fazer uma crítica, a gente não critica o ato da pessoa, a gente critica a pessoa. Porque eles falam que é muito mais fácil, é muito mais difícil você mudar a personalidade da pessoa, mas é muito mais fácil você mostrar pra ela que o ato que ela está fazendo é errado. Foda, hein? Então é a mesma coisa de você falar assim, se aquela pessoa tá acabando com a vida dela, você tá acabando com sua vida, você bebe Coca-Cola, isso aconteceu ruim. Aí tipo... Leonel falando. Aí, agora se você chegar na pessoa e falar, você sabia, nossa, é muito ruim Coca-Cola pros órgãos, diminui 5 anos da sua vida. Às vezes a pessoa vai colocar a mão na consciência e ver qual é o problema. E realmente ela vai mudar isso, do que só você ir lá e criticar a atitude dela. Muito bom, cara. Muito bom. Argumente com exemplos. Argumente com exemplos. Isso é muito legal. Toda vez que quando você for falar, é muito legal você dar exemplos, porque com os exemplos é muito mais fácil do outro entender. Então, de repente, quando você está numa reunião, às vezes é um assunto mais complexo, quando você dá um exemplo, é muito mais fácil da pessoa entender, seja em qualquer aspecto. Esse aqui também é muito legal, use e em vez de mas. Isso daqui é muito legal, por exemplo, quando a gente está num brainstorm, vamos dizer.
alguém falou uma ideia, né? Você não gostou muito. Aí você vai falar assim, pra pessoa não ficar muito chateada. Eu gostei da sua ideia, mas se fosse azul, Aprovado. meu, Mas. acabou. A pessoa... Tem até uma frase, né? Hã? Que falam que tudo que vem antes do mas não funciona pra nada. Isso. A pessoa não lembra mais da nossa ideia foi boa. Ela só lembra do errado. Essa técnica do E é muito boa. Agora, quando você fala, tipo, a sua ideia é muito boa, e se a gente fizer azul, a pessoa vai ver isso com muito mais tranquilidade, vai pensar. Muito bom. Então, mas ele diminui. O E ele soma. E realmente o E soma, né? Como a gente aprende isso na escola. O cliente adorou. Muito bom. Mas tem alteração. Eu posso só fazer uma adendo, Ana? Tem um Sim. negócio desse que é de comunicação que eu já vi também, cara, que é muito... Quando a gente tem, por exemplo, que a gente tá na outra ponta, que a gente tem que julgar o trabalho alheio, tem um jeito também que é até pra quebrar aquele negócio de, nossa, tô aqui só pra ver o defeito. Tipo, a pessoa também já vê assim, o que tem de errado aqui? Aí, tipo, você só inverte e fala, onde eu posso melhorar aqui, entendeu? Já muda, sabe? Tipo, aí eu vou falar, poderia ficar melhor se tipo, quando você já quebra aquele negócio, nossa, eu vou criticar o trabalho alheio. Sim. Uma coisa que eu faço muito é, tipo, às vezes falar, se fosse eu fazendo, eu faria dessa forma, assim, também. Até pra não... Isso é muito bonzinho. Isso é muito bonzinho. Não, às vezes até pra não... Se fosse eu fazendo, eu não seria você, cara. Mas é verdade. Você. Também, não fique na defensiva. Tem pessoas que têm mania de defender muito sua ideia. Então, tipo, eu só quero defender minha ideia. E às vezes não tô ouvindo o outro, não, é assim, vai ser assim, mas é assim. E, tipo, é muito importante que você escute o outro. Então, assim, é a premissa da comunicação. Então, quando você não fica tanto na defensiva, você consegue entender melhor o que o outro está falando. Então, de repente, você às vezes vai olhar para o que você está falando e realmente não é assim, bem assim. Então, isso é bem legal também. Saiba ficar em silêncio. Isso daqui é bem legal, porque a gente falou lá atrás, quando a gente está esperando o outro falar, a gente está ouvindo. E quando a gente fica em silêncio, não é tipo você entrar mudo e sair calado. É você ter momentos de pausa para você... Eles falam que isso é um momento de reflexão. Então você está refletindo todas as ideias. Então esse momento, ficar em silêncio dentro de uma conversa, de uma discussão também é importante. Para você até refletir o que está acontecendo, o que você está falando. E o último, que também tem a ver com a palestra do Raul, que é pratique empatia. Porque assim, todo mundo tem o seu ponto de vista. Todo mundo aqui foi criado com uma cultura, de uma maneira diferente, tem os seus gostos pessoais. Então é muito importante que você mostre que tipo, é relevante também o que o outro quer, o que o outro deseja. Então sempre, acho que a premissa de tudo é escutar. Então escutar e começar a entender um pouco o outro e não só ficar defendendo o seu ponto de vista. Porque você vai ficar sozinho com o seu ponto de vista, então você tem que compartilhar. Então você tem que praticar realmente a empatia. Ana, posso colocar um ponto aí também? Sim. Uma vez eu assisti uma palestra de cultura corporativa, que é basicamente muito próximo disso, e o cara falava sobre isso e falou assim, você tem que entender que a pessoa que você está falando, às vezes, por exemplo, é japonesa, ele fala, você é filho de cearense. Então, tipo assim, imagine, você fala muito, você da sua família, você foi criado, todo mundo falando à mesa, não sei o que tem, e é isso, aquilo. Aí, sendo que ainda, às vezes, tipo, esse japonês, tipo, ele tá por dentro, ele tá falando muito, mas por fora ele não fala. Se você não se colocar no lugar do cara, a comunicação não flui. Sim. Tipo, que é bem isso, né? Porque o seu biotipo, o DNA mesmo, tipo, não estamos falando nem de... Sim, é o DNA mesmo da pessoa, né? O DNA da pessoa é diferente do seu, né? Sim, ele fala muito isso. Se colocar no lugar do outro. Como que você gostaria de ser tratado? Se fosse você. Se estivesse indo falar isso, como você gostaria de ser tratado, sabe? Pensar isso também, às vezes, quando você for falar. E o que a gente ganha com tudo isso? Tentando melhorar e praticando tudo isso. Bom, a gente ganha muitas coisas. Credibilidade e transparência. As pessoas vão ter mais credibilidade no que você fala, você vai mostrar que você é muito mais transparente. Isso tanto do funcionário quanto a empresa também. Informação rápida e precisa, que a gente precisa aqui dentro. É tudo muito alucinado, então a gente tem que ser muito objetivo. Então é muito importante a informação ficar muito mais rápida. Conhecimento da organização.
você consegue conhecer o ambiente, entender melhor o que está acontecendo na empresa, e isso ajuda muito você, pessoalmente e profissionalmente, porque isso também acarreta o quê? O sentimento de equipe. Então você não se sente sozinho, você vê que está numa equipe. Então você conhece, você sabe o que está acontecendo, você tem um objetivo para alcançar, e isso aumenta muito mais esse sentimento de equipe, das pessoas, do time, como a gente está falando agora. O que causa o quê? Um alinhamento, você fica mais alinhado com tudo que está acontecendo, e isso te motiva mais. Te motiva mais e te engaja mais para ir correr atrás daquele objetivo. Também, importante que a gente comentou também, a troca de conhecimento. A troca de conhecimento ela é muito importante, porque a gente tem muito para dar e tem muito para receber também. Isso é muito importante, principalmente no profissional. O clima organizacional positivo, então as pessoas ficam mais engajadas, mais felizes. E tudo isso, ele acarreta na potencialização de resultados positivos. Que eu acho que até que está acontecendo no momento. Eu acho que esse novo ciclo que surgiu aqui na Gênia, quando todo mundo realmente entendeu, tem um objetivo, entende o caminho, é muito mais fácil. Todo mundo fica muito mais engajado e muito mais motivado. Isso potencializa os resultados, porque todo mundo vai fazer com que melhore tudo, desde o resultado pessoal até o profissional. E é isso, pessoal. Muito obrigada.